Pessoal, vamos lá então, olha só. Continuando, a gente vai na aula 11 agora. Aula 11 de Química. É a última aula nossa do caderno 3, né? É a aula que não cai na prova. Até uma aula antes dessa cai na prova, até a aula 10. Porque, aliás, a matéria da prova de vocês, das 5 aulas, que 3 aulas são derivadas aí da ecologia, né? Muito fácil. Matéria muito fácil. Fala sobre biocombustíveis, sobre questão de poluição ambiental, sobre energia limpa e energia suja, derivada de petróleo. Então, nessa aula aqui, que é uma aula legal, a gente volta na temática da química orgânica e a gente vai ter a oportunidade de estudar quem são os álcools, tá? Quem são os fenóis, quem são os principais éteres e quem são as famosas cetonas. Então, qual que é o objetivo? O objetivo maior é a gente saber algumas características desses compostos e, principalmente, como é que esse composto, qual é o grupo ativo desse composto que estabelece que esse composto é um éter, é uma cetona, é um fenol ou é um álcool? Qual que é o diferencial desses compostos? Como é que a gente estabelece essa situação aqui, tá? Em termos de compostos. Bom, o álcool, hoje em dia está muito em moda e sempre esteve, ele é um agente altamente, tá? Utilizado também no processo de higienização, tanto o álcool quanto o iodo. Um detalhe legal, né? O álcool e o sabão, você fala assim, mas por que que a gente pede para a gente passar álcool na mão, né? Ou lavar a mão com sabão? Qual que é a necessidade? Qual que é a relação que nós temos com relação ao coronavírus, ao SARS-CoV-2? Relação muito simples. O vírus ele tem uma molécula proteica ou uma molécula lipídica de proteção, tá? Uma moléculazinha glicoproteica e que tem um lipídiozinho. E essa molécula que tem essa gordurinha externa, que protege o DNA ou o RNA do vírus, no caso aí do corona, quando você passa álcool e naquele local ou na sua mão, você supostamente você tem um vírus, que é muito comum, você está com a mão suja, não precisa ser o coronavírus, pode ser qualquer tipo de vírus. Quando você passa, espalha esse álcool na mão, o que vai acontecer? O álcool ou o próprio sabão, ele vai destruir o vírus. Por quê? Porque ele vai destruir essa molécula de gordura, ele vai reagir contra essa molécula de gordura do vírus, tá? Aí você tem, então, a ação deles, ação legal, que é a ação de limpeza, asséptica, tá? O álcool ele tem função de asepsia, função de limpeza, como bactericida, como elemento antiviral, como elemento também antifúngico. Então, é um elemento de limpeza de amplo espectro, inclusive para o nosso corpo, através das perfusões cutâneas. Nós vamos ter aqui os fenóis, que são compostos aromáticos, onde você tem, então, o anel benzênico ligado à hidroxila. Nós vamos ter aqui os éteres, que também são compostos bastante interessantes, eles têm um cheiro forte, né? Que são muito utilizados em laboratório e na indústria química, de uma forma geral. E as cetonas muito legal, porque elas são compostos utilizados como solventes, né? Removedores. Então, você tem a propanona, por exemplo, também conhecida como acetona. Ela é utilizada para remover tinta, né? A menina faz a unha, passa esmalte e tal. Depois desse processo de remoção do esmalte antigo é feito através da acetona. Então, você tem aí várias utilizações para o álcool. Inclusive, uma das utilizações que é através do álcool como bebida alcoólica. Daí a gente faz aqui um contraponto. Eu falo assim, Zé, se eu tomar álcool do posto de combustível, isso é recomendado? Lógico que não. Somente o pessoal que é altamente viciado em condição de desespero pode fazer isso.
mas você tem que levar em consideração que há concentrações de graus alcoólicos. Por exemplo, se você pegar o uísque ele fica de 38 a 44% do grau que a gente chama de grau GL, que é em homenagem ao Gay Lussac, tá? Estabeleceu essa graduação. Então, por isso que é grau GL. Você olha no rótulo, tá lá. Tem uns que é 38, tem uns que é 40, tem uns que é 42, chega até 44. Então, é um produto forte, como a vodka também, que chega até 44. Altamente danoso às estruturas, principalmente as glândulas do trato digestório, tá? Principalmente o pâncreas e depois também o órgão fígado. Então, ele é altamente nocivo, arrebenta com tudo. E é diferente do álcool do posto de gasolina. Diferente em que sentido? Em termos de graduação. Então, o álcool do posto de gasolina, para você ter noção, ele apresenta uma concentração de 96 graus GL. Ou seja, na maior parte, ele é mais do que o dobro do álcool que é consumido. Tem bebidas alcoólicas, bebidas destiladas, que são obtidas a partir de processo de fermentação. Essas bebidas, elas chegam a ter um grau de álcool, tá? Que gira em torno, por exemplo, o vinho, 11% de álcool. Tem bem menos álcool do que você tomar uma cachaça, que você tomar um uísque ou algo do gênero. A cerveja é bastante baixo o grau alcoólico da cerveja, em torno de 5% a 7%, depende da cerveja. Só que tem um problema, né, pessoal? Quando a gente fala de álcool, é muito complicado, porque as pessoas reagem de forma diferente a componentes alcoólicos, principalmente desses componentes alcoólicos que são vendidos aí. Então, qual que é o problema? O problema é que tem gente, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela toma um copo de cerveja e não acontece absolutamente nada, não tem nenhuma alteração. Tem pessoas que, ao tomar um copo de cerveja, ela fica tonta. Então, assim, é diferente o nível, tá? Alcoólico de um em relação ao outro, bem diferente. Então, depende muito de pessoa a pessoa. Aí o pessoal às vezes fala assim, mas a pessoa ela é muito fraca ao álcool. Não é que ela é fraca, cada um é cada um. Cada um tem um organismo. Às vezes, teu organismo ele te traz mais benefícios em algumas situações e muitos malefícios em outras situações, tá? E às vezes você tem aquela coisa da descoberta, né? Eu quero ficar tonto pela primeira vez, quero encher a cara, o meu primeiro porre. Vou dizer para vocês, tudo isso é uma grande bobagem, tá? Se você nunca bebeu, continue assim que você não vai morrer por isso, não. Bebida, ela é muito mais uma imposição do meio onde você está. As pessoas, muitas vezes, você bebe por obrigação, porque outros bebem, do que por aquilo que você quer fazer. Então, eu vou dar para vocês aqui o meu relato pessoal. Nunca bebi, né? Tenho 47 anos, nunca bebi, nunca... você fala, mas é por causa da religião? Não, não é por causa da religião. Não é a religião que me obriga a não beber. Eu nunca gostei de bebida, simplesmente por isso, certo? Nunca gostei, nunca achei um negócio interessante para mim. Passei toda a minha adolescência, passei toda a minha juventude sem beber e continuo sem beber até hoje. Não sinto nenhuma falta. Nunca sim, se fala assim, o Zé ficou tonto. Eu fiz uma opção, me tornei abstêmio, tá? Fiz opção por não beber. E não me arrependo disso. Aliás, não só bebidas como bebidas alcoólicas. Não bebo nem café, você quer saber? Não acho nenhum problema. O problema do café é que ele é altamente viciante. Você toma uma carga de cafeína que causa uma dependência. Como causa dependência? Tudo aquilo que causa dependência, pessoal, eu não acho legal. Tá? Eu não posso me deixar dominar por um tipo de bebida qualquer. Os álcoois, eles são, nós já vimos aqui, são compostos com ligações saturadas, só tem ligações sigmas, e aqui você tem, então, a hidroxila, né, como elemento presente nos álcools. Então, aqui você tem
algumas estruturas que nós chamamos aqui de álcools. Aqui eu tenho, por exemplo, a gente vai ver por que esse composto ele é conhecido como metanol. Na final da década de 80, nós tivemos um problema no Brasil. O Brasil ele começou a difundir o programa de pró-álcool, tá? Como álcool, como um combustível alternativo, só que faltou álcool. Aí o que aconteceu? O Brasil começou a importar álcool dos Estados Unidos. Só que na época eles não tinham o etanol para importação. Só que eles tinham esse composto aqui, ó, que é o metanol, o ET que tem 2 carbonos, o etanol, tá? Ele não é um composto agressivo, se você colocar a mão nele, não tem problema. Mas esse composto aqui, ó, altamente nocivo, o metanol. Se você aproximar muito, se você tiver o toque só pelo cheiro, você pode se intoxicar. E eu digo-se de passagem, quando o Brasil importou, fez uma burrice tremenda, importar um produto em que as pessoas que tinham postos de combustíveis não estavam treinadas a manipular esses produtos. Então, o que foi o problema? O que aconteceu? Aconteceu aqui que muitos morreram intoxicados com esse produto, que até hoje ele é utilizado nos Estados Unidos, principalmente, por exemplo, em algumas categorias automotivas, como, por exemplo, a Fórmula Indy, tá? Aí, o que eu estou vendo aqui, Zé? Bom, estou vendo aqui um álcool que tem uma única hidroxila. Quando você tem álcool com uma única hidroxila, que é o álcool comum, nós chamamos ele de monoálcool, tá? Ah, mas ele pode ter 2 hidroxilas? Pode. A gente chama de diálcool. Zé, eu posso ter um álcool de cadeia fechada? Sim, posso ter um álcool de cadeia fechada, sem problema, tá? Ah, e se eu tenho um álcool de cadeia fechada, um ciclo aqui, ó, com 3 propano, tá? Eu posso ter um ciclo propanol? Posso. Eu posso ter um álcool ligado a um radical aqui, ó. Aqui eu tenho o radical benzil, tá? Ligado ao metil, eu tenho aqui um radical que a gente chama toluil, metilbenzeno. Eu posso ter um álcool ligado a esse radical toluil? Posso. Agora, como é que eu classifico esse álcool? Como é que eu estabeleço aqui a nomenclatura para esse álcool? Muito fácil. Como química orgânica, como a gente falou para vocês desde o início do ano, é uma matéria muito fácil. E por mais que você faça um esforço de não aprender, você não consegue, você acaba aprendendo. Então, você tem aqui, ó, os álcoois com uma única hidroxila, a gente chama de monoálcool, tá? Você tem o álcool com 2 hidroxilas, que a gente chama de diálcool, e assim vai, tá? E você pode ter aqui álcoois com várias hidroxilas, 3 ou mais. A gente usa o prefixo poli, nesse caso. Você tem um poliálcool, mas isso não é o nome do álcool. É apenas a classificação do álcool em função do número de hidroxilas que ele é portador. Então tem que observar isso, Zé? Você tem que observar essa questão, então. Ó, então aqui, ó, outra questão que você tem que observar. Quando o álcool ele está ligado ao carbono 1, ele é considerado álcool primário. Aqui no caso do metanol, ele só tem aqui mesmo um carbono para ele ligar. Então, você tem um carbono e esse único carbono é o carbono primário. Então, tanto no caso aqui do etanol e aqui no caso do metanol, ele está ligado no carbono 1. Então, tem uma situação também que você não pode esquecer. Quando você vai colocar números nessa cadeia, por exemplo, o que eu faço aqui, Zé, para eu colocar números nessa cadeia? Muito simples. Por que eu não começo colocando 1 aqui, depois eu coloco 2 aqui, ó? A razão é óbvia. Primeira coisa aqui, nós vimos que você tem que levar em consideração a presença de insaturação, para você definir a cadeia principal. E quando você tem uma função orgânica típica, como por exemplo aqui, ó, a hidroxila, sempre a numeração da sua cadeia principal, ela vai partir, tá, dessa função orgânica, a hidroxila, que estabelece aqui, ó, a nomenclatura do álcool. Então, sempre você vai começar que está mais próximo da hidroxila. Aí você coloca aqui número 1,
número 2. Então, se a hidroxila está ligada ao carbono primário, a gente chama de álcool primário. Ah, mas e aqui, ó? Aqui eu tenho um propanol. Por que ele é conhecido como álcool secundário? Porque, veja você, esse carbono aqui, ó, ele é um carbono secundário. Ele tem um vizinho carbono na esquerda e tem um vizinho carbono na direita. Onde está ligada a hidroxila aqui? A hidroxila está ligada no carbono do meio. Se ela está ligada no carbono do meio, eu tenho aqui um álcool secundário. Simples assim. E esse aqui, Zé? O que eu tenho aqui? Ah, aqui, Zé, eu tenho que observar o local da hidroxila, né? Sim, vai ser a mesma coisa, tá? Olha o que acontece aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, é o carbono 1. Eu tenho um vizinho e tenho aqui um outro vizinho. Então, na verdade, eu tenho dois vizinhos para esse carbono 1. Se esse carbono 1 ele tem dois vizinhos, então eu tenho um carbono aqui que ele é secundário. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, eu tenho então um álcool secundário. Ah, mas e esse aqui, carbono 1 e carbono 2? A hidroxila está ligada a um carbono primário, porque ele só tem um vizinho da esquerda. Aqui, quando ele não tem nenhum vizinho, também ele é considerado carbono primário. Tá? Zé, posso ter aqui também, no composto que a gente chama de isobutil, eu posso ter aqui também um composto com 4 carbonos? Posso. Só que nesse caso, olha só, esse carbono do centro, onde está ligado a hidroxila, ele apresenta aqui, ó, 3 vizinhos. Ele apresenta um vizinho da esquerda, um vizinho da direita e um vizinho de baixo. Se ele apresenta 3 vizinhos carbonos, a gente chama ele de carbono terciário. Se a gente chama ele de carbono terciário, o que vai acontecer? E o álcool ele está ligado exatamente nesse carbono do meio, que é um carbono terciário. A gente vai chamar aqui esse álcool de álcool terciário. Nossa, Zé, que legal. Então, esse é o famoso álcool terciário, né? É o famoso álcool terciário. Bom, o que mais que nós podemos ter aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão da nomenclatura agora. Os compostos orgânicos, a gente vai trabalhar com 2 tipos de nomenclatura, tá? Você tem a nomenclatura que a gente chama de nomenclatura oficial, que é aquela nomenclatura estabelecida pela IUPAC, que é a União Internacional de Química à Prática Aplicada, tá? E nós temos a nomenclatura que a gente chama de nomenclatura usual, ou também conhecida como nomenclatura comercial. Ah, então, o que usa mais? Bom, eu vou sempre comentar com vocês que alguns compostos, a gente fala muito da nomenclatura dele, nomenclatura oficial. Outros compostos, a gente fala muito na nomenclatura usual. Então, depende do composto. Por exemplo, a gente está falando do vinagre, que é o ácido acético. É mais comum, numa prova, você se deparar com o nome ácido acético do que você se deparar com a nomenclatura oficial dele, da IUPAC, que é o ácido etanóico, tá? Mas não quer dizer que numa prova não possa cair o ácido acético, ou o ácido etanóico. Ainda que o acético é a nomenclatura usual e mais utilizada. Então, a gente tem que aprender as duas por isso. Só que alguns compostos, eles são interessantes porque são compostos do cotidiano. E nesses compostos do cotidiano, a gente sempre vai direcionar vocês a ter aí em mente essas nomenclaturas simples deles. Então, como é que eu tenho a nomenclatura oficial de um álcool? Nomenclatura segundo as regras da Comissão Internacional de Química para esse álcool. Primeiro eu vou ter aqui o prefixo, depois eu vou ter a região do meio do composto, que a gente chama de infixo, e quando é um álcool, a gente vai sempre terminar em -ol, tá? Ah, então é fácil, hein? Então, como é que eu vou ter o prefixo? O prefixo, ele se refere ao número de átomos que eu tenho na cadeia do álcool. Então, eu posso ter, se eu tenho
1, 2, 3, 4, 5. Depende do número de átomos de carbono. Então, posso ter met, et, prop, but, pent, ex, hepta, e assim vai. De acordo com o número de átomos que você tem na cadeia principal, tá? Aí você segue aquela regra do hidrocarboneto. A região do meio, que a gente chama de infixo, você vai colocar o tipo de hidrocarboneto que você estaria trabalhando. Olha, eu tenho um hidrocarboneto que apresenta apenas ligações sigmas, ou seja, só ligações saturadas, eu vou usar então o prefixo AN. Então fica metan. Ah, se eu tenho um alceno, por exemplo, tem uma dupla ligação, aí você vai usar o EN. Se eu tenho uma tripla ligação, vou usar então no meio o IN. E se eu tiver duas duplas ligações, eu vou usar então o dien. Então vai depender do tipo de ligações que eu tenho. É ligação insaturada? É ligação saturada? É ligação dupla? É ligação tripla? Ou é apenas ligação simples? Então, para ficar fácil, para a gente estabelecer aqui a nomenclatura, para a gente ver aqui como é que funciona a nomenclatura dos álcools, aqui é facinho, ó. Aqui eu só tenho um carbono, esse carbono não tem nenhum vizinho, quando ele tem um vizinho ou nenhum, a gente chama ele de carbono primário, tá? Ah, então, Zé, carbono primário, olha só, está ligado a hidroxilo. Então, se está ligado a hidroxilo, eu tenho um carbono MET. Isso aqui seria derivado de um hidrocarboneto que é o alcano. A gente chama de metan, termina em ol, porque eu tenho álcool. Então fica metanol. Metanol. Aí eu tenho, então, Zé, um álcool, né? Você tem um álcool. E aqui, Zé? Bom, aqui eu tenho dois carbonos, et. Simples ligações, ó. An. Então aqui fica o que, Zé? Etanol. Simples assim. E esse aqui, ó. Esse aqui, tanto faz você começar contando nesse sentido ou nesse sentido. De qualquer forma, você colocar o número 1 aqui primeiro ou o número 1 aqui primeiro, o carbono 2 ele vai ficar no meio. Sempre, quando eu tenho a opção de colocar aqui, ó, os números, eu tenho que colocar a numeração da cadeia principal em função do carbono que está mais próximo da função orgânica, que é o álcool, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, eu tenho hidroxilo, 3 aqui, eu tenho metil. Então, o que eu tenho aqui, Zé? Eu tenho 3 carbonos, eu chamo de prop, tá? Aí você vai ter aqui, ó, an, que vem de alcano. No carbono 2, eu tenho o surgimento do álcool, da hidroxilo. Então, eu vou, na nomenclatura, eu vou definir onde está o álcool, que é no carbono 2. Portanto, você coloca propan 2-ol. Nossa, então é facinho, hein? É facinho. Agora, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia principal, só que você fala para mim assim, Zé, e agora? Você falou para a gente que quando você tem um hidrocarboneto, você começa a colocar o número na cadeia principal quando ele está mais próximo da insaturação. É sempre assim? Não. É sempre assim quando você tem um hidrocarboneto e você não tem uma outra função orgânica. Agora, sempre, ó, para você colocar o número na cadeia principal, o que prevalece é a presença da função orgânica. Então, aqui eu tenho, ó, quem que está mais próximo do OH? É esse lado ou esse lado? Se eu colocasse desse lado aqui, ó, a hidroxila estaria ligada no carbono 3. Se eu começar daqui para lá, a hidroxila está ligada no carbono 2. Então, tem que ter sempre o menor índice aqui, que é o carbono 2, para eu ter ligado a função orgânica. Então, aqui você tem, ó, no carbono 2 eu tenho a hidroxila. Beleza. No carbono 3, por que eu indiquei o carbono 3 ali? Porque eu estou tendo uma insaturação. Então, como é que fica o nome disso aqui, Zé? Porque é fácil, pô. É um enol, né? Você tem aqui, ó, but. Ó, no carbono 3 eu tenho uma insaturação, 3 em, vou indicar que a insaturação está no carbono 3.
tá? E no carbono 2, eu tenho uma hidroxilo, então fica but3en2ol. Nossa, que legal. E esse aqui, Zé? Aqui eu tenho o que nós chamamos aqui, ó, de 3 carbonos em forma cíclica, ligado aqui ao álcool. Então aqui eu tenho o ciclo propanol. E esse, Zé? Bom, se eu definir que a cadeia principal aqui é essa, o que eu tenho aqui, ó? O mais próximo que eu tenho da hidroxila, eu vou colocar o carbono 1, tá? Então, olha só. No carbono 4, o que acontece? Eu tenho um radical aqui que é metil. Então, aqui eu tenho 4-metil. Total inteiro da cadeia é 5 carbonos. Eu vou colocar pente. Aí, no carbono 2, eu vou ter 2 em, tá? Então, no carbono 2 eu tenho uma insaturação. E no carbono 1, eu tenho o ol, que significa aqui a hidroxilo. Simples assim, tá? Zé, e aqui? Aqui eu tenho 2 hidroxilos. Então, aqui no carbono 1 e 2, eu tenho hidroxilo. Então, você tem aqui composto com 3, propano, 1,2 diol. Simples assim. Portanto, essa é a nomenclatura que a gente chama de nomenclatura oficial dos álcools, tá? Agora, qual que é a nomenclatura que a gente vai chamar de nomenclatura usual? Qual seria essa nomenclatura? Bom, na nomenclatura usual, você vai chamar aqui o álcool, seguido do grupo orgânico, mais ico. Como que é isso, Zé? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, o álcool, que era o metanol. Eu vou ter o álcool aqui, ó. Qual radical seria o CH3? Metil. Eu tenho um álcool aqui, então fica álcool metílico. E esse aqui, Zé? Aqui eu tenho álcool no meio. Então, no radical isopropil. Então, esse radical é o isopropil. Então, como é que vai chamar esse álcool? Álcool isopropílico. E esse aqui, Zé? Aqui eu vou ter o álcool com 2 carbonos. O radical aqui é etil, termina em ico, fica álcool etílico. Tá? E esse aqui, Zé? Aqui eu tenho o álcool que nós vamos chamar do benzil. A gente vai chamar de álcool benzílico. Então isso aqui é fácil, né? Só que além dessa nomenclatura, isso aqui é mais raro, mas pode acontecer. Não é tão raro assim. É uma outra nomenclatura criada por um químico conhecido como Kolbe. O que ele fez? Ele pegou o radical metil associado à hidroxila e chamou esse radical de carbinol. Então aqui você tem o radical carbinol. Sim, radical carbinol. Aí o que ele faz então? Para ele nomear os demais álcools, ele parte desse radical aqui, ó, carbono ligado a hidroxilo. Então é fácil essa nomenclatura? Essa nomenclatura aqui é a menos usual, tá? De todos. Então aqui, por exemplo, o álcool que eu chamaria aqui de etanol, tem 2 carbonos, aqui ele pega o carbono com hidroxilo e chama de carbinol, e aqui eu tenho metil. Então aqui fica metil carbinol. Tá vendo? Ó, aqui ele pegou o carbono com o hidrogênio, aqui ele chamou de carbinol. Bom, aqui ele tem um radical que é o isopropil, aqui ele tem um radical que é o fenil, e aqui ele tem um radical que é o etil. Então, sempre lembrando aqui, ó, que ao colocar o nome dos radicais, você opta pelas iniciais aqui que estão mais próximas do alfabeto. Então, primeiro vem o E, depois o F, depois o I. Então, fica etil, fenil, isopropil, carbinol. E esse aqui, ó, mesma coisa.
Você isolou aqui o carbono com a hidroxila, aí você tem aqui um metil, você tem aqui um etil, então o E vem antes do M no alfabeto, então fica etil, metil, carbinol. Então isso aqui é bem simples, né? É. Conversinha para boi dormir. Bem facinho. Ele vai te falar aqui sobre algumas propriedades químicas que envolvem aí os álcools. Então, primeiro diz respeito ao ponto de fusão e ebulição. Lembrando que quando você tem a união na hidroxila, você tem o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, você tem aquela situação do FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, ligado ao hidrogênio. Então, você tem um tipo de ligação intermolecular que a gente chama de ligações de hidrogênio. São ligações extremamente fortes, tá? Se você tem ligações extremamente fortes, o que vai acontecer aqui, ó? Você quebrar essas ligações, você vai ter uma dificuldade, porque as ligações são duras de serem quebradas. Então, nesse caso, no caso do álcool, você vai ter um ponto tanto de fusão quanto de ebulição, ele vai se elevar em função da força das ligações, que a gente chama de ligações intermoleculares, tá? Outra coisa interessante com relação à fase de agregação, compostos que apresentam até 12 carbonos, normalmente eles são líquidos, tá? A partir desse número aqui, ó, você já tem álcools sólidos. E se tratando de monoálcool, tá? Já aqueles que têm vários tipos de hidroxila, até 5 carbonos são líquidos e mais de 5 você tem então aqui, ó, eles são sólidos. Normalmente a densidade do álcool ela é menor do que a água, com exceção de quando você tem aqui os poliálcoois, você vai ter de 3 ou mais hidroxilas ligadas no mesmo composto. Com relação à questão da solubilidade, tá? Vai depender da aproximação do radical hidroxila. Então, olha só, como você tem aqui um composto, tá? Que nós chamamos de composto. Na região da hidroxila, você tem a parte polar. O resto da cadeia orgânica, você vai ter aqui o que a gente chama de hidrocarbonetos. Eu tenho hidrocarboneto. Hidrocarboneto nós já vimos que ele é apolar, ele não forma polarização, tá? Então o álcool é um grande antisséptico, ele não tem solubilidade quase nada em água. Ah, por que que ele tem menor solubilidade, Zé, em água? Porque a água é polar e quando você pega a cadeia do álcool, a cadeia é apolar, mas o álcool como um todo, na região terminal, ele é polar. Então, no fim, ele consegue se misturar, tá? Ele vai se dissolver, por exemplo, na gasolina com extrema facilidade. Agora, a solução, que a gente chama de solução immiscível entre a água e o álcool, ela se dá muito mais, tá? Pela coloração de ambos, né? Que apresentam coloração clara, uma coloração mais transparente. Então, é difícil você separar visualmente o que é álcool e o que é gasolina. Ou o que é álcool, o que é água. E os fenóis? Os fenóis, eles são muito parecidos com os álcools, só que você vai ter cadeias aqui, ó, que normalmente são cadeias aromáticas, ou que cadeias que estão coerentes com a regra de Huckel, e nessa cadeia aqui você vai ter ligações de hidroxilas. Tá vendo aqui? Então isso é um fenol. Ah, Zé, e outra coisa, quando você tem um álcool de cadeia aberta, esse álcool de cadeia aberta, quando você tem só simples ligação, ele é um álcool. Quando você tem uma dupla ligação, ele é conhecido como enol, tá? Quando há a presença de dupla ligação.
Agora, olha que legal aqui, ó. Qual que é a nomenclatura dos fenóis? Então, muito fácil. Aqui você tem, por exemplo, no carbono 1, eu comecei a contar aqui a partir do hidroxilo. Depois eu tenho a primeira ramificação, se eu contar nesse sentido aqui, ó, você vai ter a ramificação no carbono 2. Então, no carbono 2, você tem um radical metil, tá? Ah, como é que eu coloco o nome desse composto aqui, Zé? 2-metilfenol. Então, quando você tem uma hidroxila ligado a um fenol, aí você tem um radical metil, você coloca 2-metilfenol, tá? Ou ainda, uma segunda opção, você colocar um hidroxi 2-metilbenzeno, também pode ser. E aqui, Zé, aqui você ligou no carbono 3, o metil. Aí você coloca 3-metilfenol. Aqui você ligou no carbono 4, você vai colocar 4-metilfenol. Aí é tranquilo, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho dois álcoois, tanto no carbono 1 quanto no carbono 3. Então aqui você vai colocar assim 1,3 dihidroxibenzeno. Aí vai sobrar aqui um radical benzeno. Então esses são os compostos conhecidos como fenóis. Aí você fala assim, mas quais são as características básicas desses compostos? Então aqui você vai ter um ponto de fusão e ebulição, tá? Em que você tem a ligação de hidrogênio, mas a maior parte do composto ele é formado, então, tá? Por hidrocarboneto. Normalmente eles são, pode ser líquidos ou sólidos. Nessa parte onde você tem a ligação de hidrogênio, você vai ter aqui a situação aqui de agregação maior entre as moléculas. Os fenóis, eles são líquidos e por serem líquidos, normalmente eles são difíceis de entrar em derretimento, tá? E os outros são sólidos. Normalmente isso é normal aqui também com relação à questão da densidade. Então você tem compostos que são menos densos que a água. Com relação à solubilidade, você tem aqui baixa ou nenhuma solubilidade em água. Por quê? Porque você tem aqui a discrepância entre a água, que é uma substância polar, e o restante da cadeia dele, do fenol, que é apolar, embora no local da hidroxila você tenha polaridade. Tá? Então pode ser utilizado como desinfetante, pode ser utilizado como bactericida. Você tem aqui na fabricação de resinas, polímeros, explosivos, medicamentos, tá? E também associação com ácido salicílico. Vamos deixar os éteres aqui, que a gente tem para C-OC, para a gente ver na próxima aula, metanoato, tá? De metila. Vamos deixar para a próxima aula aqui, para a gente falar um pouquinho mais de éteres, a gente pode fazê-lo na quinta-feira. Só parar aqui. Pessoal, coloca para mim, então, aí, o presente aí, por favor. Beleza. Então, vamos... interrompendo aqui. Beleza, então, pessoal, volto com vocês na quinta-feira, tá? Aí na quinta-feira a gente volta, falando um pouquinho sobre éter. Até mais, tchau. Tchau, Zé, obrigada, viu? Tchau, Zé, obrigada. Até mais, tchau.